meninas do terceiro ano. Professora Gisele hoje para fazer ciências com vocês, tá? Por quê? Porque hoje nós vamos corrigir as páginas 198, 199 e 263 do Plus, tá bom? Tia, onde é que está esse Plus? Lá no final do seu livro. E nós vamos também fazer a correção da revisão mensal de ciências, tá bom? Então, prepara o seu material. Vamos primeiro para o livro de ciências e depois nós vamos para a revisão. Vamos lá, então. Vamos para a página 198 aí do seu livro. Encontrou? Pronto, muito bem. Então, vamos. Escreva um pequeno texto sobre cada imagem usando as palavras dos quadros. Olha aqui, ó. Essa daí é falando de quê? Qual é esse assunto aí? Falando de som. Lembra? Dos sons. E nessa imagem aí tem algo já estranho, não é verdade? Como é que esse menino está? Olha, eita, ele está sentindo alguma coisa desagradável. A gente tem que lembrar sempre que é importante a gente perceber como estão os sons. Se tem um som muito alto, pode prejudicar, sim, a nossa audição. E aí a gente lembra o quê? Da poluição sonora, não é verdade? Isso mesmo. Então, vamos ver aqui nessa imagem. Era para você fazer um texto. Tia Gisele colocou um texto aqui, tá? Mas tinha que fazer como? Observando as palavras que estão no quadro. Prejudicar, intensidade e audição. Então, vamos ver como foi que a tia colocou. Ficar exposto a sons de muita intensidade pode prejudicar a audição. Quando a gente fala intensidade, é quando o volume está alto demais, tá bom? Então, isso sim prejudica a nossa audição. E a próxima? Tem agora um menino aí, ele está muito calmo, não é verdade? Quais são as palavras que tem aí? Timbre, instrumento musical. A frase que eu coloquei foi: ao escutar uma música, é possível identificar o timbre de um instrumento musical. Olha aqui, qual é o instrumento que o menino está pensando aí, está ouvindo? Um violão. Então, ele consegue identificar o timbre, ou seja, ele consegue identificar o instrumento musical só ouvindo o som do violão, sem ver, ele consegue perceber. Porque cada instrumento musical tem um timbre diferente, tá bom? E aí a sexta questão. Complete o texto com as palavras do quadro. Nós temos espalham, ar, vibrarem, fala e som. Então, vamos lá completar. Nós temos o texto aí. Na nossa garganta estão as pregas vocais, estruturas responsáveis pela fala. Olha a palavra que você iria completar. Quando falamos o ar, que passa pela garganta, faz as pregas vocais vibrarem. Olha, outra palavra, tá? Produzindo o som. Essas vibrações se espalham no ar e podem chegar às nossas orelhas. Olha aí onde está a palavra lá do quadro. Bora ver com a tia? Fala, ar, vibrarem, som e espalham. Conseguiram identificar aí na sua tarefa? Pronto, muito bem. Então, página 199. Leia a parlenda a seguir. As formigas e a cigarra. Olha que legal. De Ricardo da Cunha. Bora lá. Havia chegado o inverno e, sem nada na barriga, a cigarra foi atrás das vizinhas, as formigas. Por favor, minhas amigas, peça um pouco de comida, pois estou ficando fraca e corro risco de vida. As formigas responderam: mas enquanto era verão, nós ficamos aqui trabalhando. E o que você fez então? Olha aí. E a cigarra responde: eu fiquei à cantoria.
nas mais lindas melodias, dia e noite e dia. Pois bem, e as formigas declamaram: nós não vamos repetir o erro de nossos avós. Temos pão para repartir. Entre aqui na nossa casa, coma o que tiver vontade, pois o seu cantar é belo e tem muita qualidade. Ao mostrar sua arte, você nos fez muito bem, cultivou a nossa alma, não podemos ficar sem. As formigas mais antigas não sabiam que na arte existe dedicação, há suor em cada parte. O que fazer aos artistas é um trabalho e de valor. Eles devem ser tratados com respeito e amor. Olha aí que legal, né, meus amores? Nossa, que lindo! Essa questão aí era para a gente fazer o quê? Era para você fazer a leitura, né? E fazer as entonações de voz, tá? Intensidade, ou seja, um trecho você iria ler num tom mais alto. O outro trecho você iria ler mais baixo, não é isso? Era para a gente, ó, trabalhar os sons na leitura dessa linda poesia. Então, nós vamos para a página 263 do Plus. Ok? Pegou? Passa aí rapidinho. Vamos lá. O som possui algumas propriedades que o caracterizam. A intensidade, por exemplo, é uma delas. E também é chamada de volume, tá bom? Lembrando, intensidade também é chamada de volume. Quanto mais alto for, né, mais o volume será mais alto, então a intensidade é maior, tá? E aí diz, classifique os sons representados nas imagens, numerando-os de 1 a 4, em uma escala crescente de intensidade. Então, vamos lá. Na primeira imagem aí, você colocou o quê? Coloquei o número 4. Por quê? É um avião decolando. Gente, é muito, muito, muito forte. Esse som aí é muito alto. Então, aí é o número 4. Agora aqui, tem a mãe, né, está cantando para o bebê dormir. Número 2. Tá bom? E aqui, uma pessoa falando no ouvido de alguém. Tá, esse daqui tem que ser baixinho, não é verdade? Então, a intensidade aí, ó, número 1. E o número 3 é uma pessoa aí fazendo o quê, ó? Tocando bateria. Eita, bateria tem um som mais forte, né? O volume aí é maior. Então, nós temos o número 3. Ok. Vamos para a questão 14. Rebeca toca flauta desde os 7 anos de idade. Ela aprecia muito o som desse instrumento. De que forma os sons são produzidos pela flauta? E aí, você conseguiu identificar? Bora ver com a tia. Os sons são produzidos devido às vibrações de algumas partes da flauta com a passagem do ar. Lembra aí de uma flauta? Nós temos aqueles furinhos, né, que tem na flauta. Aquilo dali é para poder passar o ar. E quando a pessoa vai tocar, ela sente a vibração ali naqueles espaços. Tá bom? Então, ok. E agora, eu vou colocar para vocês algumas imagens. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre as propriedades do som, para a gente relembrar. Tá? Então, vamos lá. Qual a propriedade do som? A altura. Lembra aí da altura? Pronto. Quando o som é baixo, nós falamos que ele é um som grave. Então, meus amores, quando a gente está falando na propriedade altura, a gente está falando de um som grave ou de outro tipo de som, que vamos já ver. Então, grave, eu coloquei o exemplo do boi, tá? O som que ele transmite, que ele representa, é um som grave. E aí nós temos outra informação importante. Quando o som é alto, falamos que ele é um som agudo.
Pronto, tia Gisele. Então, a altura representa o quê? Um som grave e um som agudo. Olha os exemplos que a tia colocou. Uma flauta e um apito. São exemplos de propriedade chamada de altura. A altura é a propriedade do som que caracteriza o som em grave ou agudo. Quanto mais alto for o som, mais agudo ele é. E quanto mais baixo, mais grave ele é. Deu certo? Conseguiu recapitular aí as informações? Ok. Então, agora vamos lá. É o volume do som. O que é o volume do som? Lembra que a tia falou? Intensidade. Ok. Olha que imagem legal aí. As pessoas estão curtindo o som. Mas vamos prestar atenção aqui. Você acha que nessa imagem a música está baixa ou está alta demais? Observando essa imagem, a gente pode perceber que o som está agradável, né? As pessoas estão conseguindo se divertir. Se tivesse alto demais, com certeza elas estariam, botando a mãozinha no ouvido, né? Porque estariam irritadas. E aí diz, agora nós temos aí uma imagem que vai representar o quê? A duração, outra propriedade do som, tá? Isso mesmo, relógio. Porque quando o relógio está lá, marcando as horas, está passando o tempo. Mas quando tem um despertador, ele começa a tocar aqui. Vou colocar o despertador para tocar 8 horas da manhã. Aí ele começa a tocar. Trim, 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 fazendo lá o toque. A duração desse toque. E uma campainha na sua casa também é um exemplo de quê? De duração, tá bom? Isso. Agora nós vamos para o timbre. O timbre é uma característica mais particular da voz de uma pessoa ou de um instrumento musical, tá? É a nossa voz, é as diferenças dos sons da voz de uma pessoa e também de um instrumento musical. Olha aqui com a tia. É uma propriedade do som que nos permite identificar quem está falando ao telefone e podemos reconhecer quem é a pessoa que está falando longe da gente. Pronto, olha que legal. Às vezes, nós estamos na nossa casa e aí a mamãe chama. Vem cá! Mas aí ela falou o nome da pessoa? Falou não. Você sabe quem é essa pessoa que está chamando? Aí você consegue identificar só pela voz da pessoa. Já sei, mamãe está me chamando. Não é isso? Você conseguiu identificar quem é a pessoa ouvindo a voz dela, mesmo de longe. Então, isso daí significa que é o timbre da voz dela, você conseguiu identificar. Olha que legal essa imagem, o menino está cantando. O timbre dele é a voz dele, tá bom? Timbre. Olha os instrumentos musicais, o violão e um tambor. Você consegue identificar quais são os instrumentos musicais? Porque os sons deles são diferentes. Então, o timbre do violão é de uma maneira e o timbre do tambor é outro. Então, assim a gente consegue identificar qual é o instrumento. Pronto. Conseguimos revisar um pouquinho ciências, a parte do som, né? E agora nós vamos fazer a correção da revisão. Então, vamos lá. Corrigindo, começa assim. As sombras se formam porque a luz se propaga em linha reta. Quando a luz atinge um objeto opaco, forma uma sombra atrás dele. Lembra aqui com a tia. Opaco, tá? É quando a passagem da luz não permite passar num objeto. Não é verdade? Opaco é quando a luz não vai ultrapassar aquele lugar. Se eu tenho uma maçã aqui com a tia, se eu tenho um lápis, essa luz que vai refletir aqui não vai conseguir passar para o outro lado, tá bom? Isso é o quê? Opaco. E aí, leia o texto a seguir e responda a primeira e a segunda questão. Bora lá. Teatro de sombras.
O teatro de sombras é uma arte milenar do Oriente e conseguiu encantar encenadores do mundo inteiro. É uma linguagem que integra o campo do teatro de animação, em que estão inseridos marionetes, bonecos, objetos e máscaras. Suas técnicas são relativamente simples. Através de uma tela branca, onde um foco de luz se acende, sombras de silhuetas de figuras humanas, animais ou objetos recortados em papel são projetadas em conjunto ou isoladas, nos remetendo a um mundo particular, poético e mágico de histórias do faz de conta. Aí diz, primeira questão, descreva como funcionam as técnicas do teatro de sombras. E aí, era apenas para você identificar no texto. Conseguiu? Vamos lá. Através de uma tela branca, onde um foco de luz se acende, sombras de silhuetas de figuras humanas, animais ou objetos recortados em papel são projetadas em conjunto ou isolados. Aí está a resposta de quê? Da primeira questão. Muito bem. E a segunda? A segunda questão era para você observar essa imagem. Olha que legal aqui, ó. É um teatro, é sombra, não é isso? É sombra. Mas olha aqui que legal. Ela colocou aí um coração e colocou um palitinho no coração. E ela utilizou um instrumento, utilizou uma fonte luminosa, natural ou foi artificial? Lembra com a tia? Natural é aquela fonte que é da natureza, que a gente não precisa utilizar energia. O sol, a lua, as estrelas, não é isso? E a fonte luminosa artificial é aquela que a gente precisa utilizar algum objeto para poder clarear um lugar. Uma lanterna é um exemplo de quê? De fonte luminosa artificial. Então, aqui, ela utilizou uma lanterna. Mas vamos ver aqui. Qual é a fonte de luz que a imagem está nos mostrando? E aí? A lanterna. Isso mesmo. É a luz da lanterna que está projetando lá na imagem para mostrar a sombra do coração. B. O coração na ponta do palito é um corpo opaco ou translúcido? Lembra? Aqui com a tia. Translúcido vai ser o quê? É quando a passagem de luz passa um pouco pelo objeto. Deixa passar um pouco. E nesse caso vai ser o quê? É um corpo opaco. Se ele é opaco, é porque conseguiu mostrar a sombra dele. Tá bom? Se for translúcido, não vai dar. Certinho? Terceira, em nosso dia a dia, podemos perceber que diversos materiais permitem a passagem da luz, como o vidro. Outras matérias, como a madeira e o concreto das paredes de uma casa, não permitem a passagem da luz. Podemos, então, classificar os materiais quanto à passagem ou não de luz através dele. E quais são? Diga com a tia. Transparentes, translúcidos e opacos. Lembra disso, tá bom? Vamos ver. Letra A. Observa as imagens a seguir e classifica-as quanto à passagem de luz. Meus amores, essa imagem aqui, você colocou o quê? Transparente, translúcido ou opaco? Isso daqui é um copo de vidro. Uma água está aqui dentro dele. Nós conseguimos observar aí direitinho? Sim. Então, aí a luz consegue, sim, passar. Então, ele é transparente. E a próxima? Uma janela de vidro. Você consegue identificar o que tem do outro lado? Então, a luz consegue passar aí? Sim. Então, ele também vai ser transparente. E esse muro aqui de tijolo? Você consegue identificar? Pronto. Ele é o quê? Opaco. Por quê? Porque a luz não vai conseguir ultrapassar ele, não. Tá bom? Ok.
Quarta questão. O que você faz? O que faz um som ser diferente um do outro? E aí? Você sabe dizer? O som tem algumas propriedades que o caracterizam, como intensidade, duração, altura e timbre. Relacione corretamente a imagem abaixo de acordo com as suas propriedades. Bora lá. A primeira imagem aí, ó, nós temos ambulâncias, né? Aqui a gente pode perceber que é um lugar onde tem hospitais, não é isso? Número 2, nós temos o relógio, o despertador. Número 3, um bebê chorando. E número 4, as pessoas conversando, falando aí através de uma brincadeira, mas utilizando a voz. Então, bora lá. Número 1, intensidade, você colocou o número 1? Muito bem. Altura, número 3. Timbre, número 4. Duração, número 2. Pronto, vamos aqui voltar com a tia. Intensidade, 1. Altura, 3. Timbre, 4. E duração, 2. Ok, muito bem. Sexta questão. Poluição sonora é o excesso de ruídos em um ambiente. É verdade, né? Quanto maior tiver o som, mais barulhento, mais irritante vai ser esse lugar. Assinale na lista abaixo as situações que provocam poluição sonora. Vamos lá. Trânsito de automóveis em horário de pico provoca poluição sonora? Sim, é muita zoada, muita. Hora de intervalo na escola? Também sim. Sabe por quê? Porque na hora do intervalo tem muitas crianças juntas. Estão correndo, estão gritando, estão conversando. Então, esse momento aí também provoca. Construção de um edifício? Sim, tem as máquinas ali funcionando, tem as pessoas quebrando alguma coisa. Então, provoca sim algum excesso de barulho. Nós temos fogo de artifício na virada do ano. Nossa, é muito barulhento, não é verdade? Também sim. Motores de avião? Olha aí, também sim. Visitar um museu? Não. Passar o dia na praia? Também não. Então, você iria colocar o X nos lugares, nas afirmações que pede o quê? Provoca poluição sonora. Que é aquele excesso de ruído, é aquele barulho excessivo em um determinado local. Pronto. Então, meus amores, beijo para vocês, boa prova e até a nossa próxima videoaula.